Boa noite. Dando início ao evento Precarização do Trabalho e Colonialidade. Os psicanalistas dão conta de escutar isso? Esse evento, bom, eu sou Augusto Quaraci, eu coordeno a rede clínica do Instituto Gerard, eu, a Aline Rubim, que está ali, e a Clarice Paulon, somos coordenadores do núcleo aqui do Instituto Gerard de Formação, chamado Psicanálise e Territórios. Este evento de hoje é uma decorrência direta do curso que a gente deu ano passado, um curso de uma extensão de um ano, no qual Priscila e Fábio foram convidados, cada qual em um módulo específico, um sobre trabalho, outro sobre colonialidade. As questões que a gente pincela hoje, para dar uma certa ênfase, foram questões muito importantes daquele curso do ano passado. Então, isso aqui também é, digamos assim, um abre-alas para um curso que começará, também coordenado por mim, pela Aline e pela Clarice, chamado Psicanálise e Territórios, o Estado, o Público e o Coletivo. Esse curso vai começar no dia 11 de março e é por volta dessa hora, começa às 8. Então, esse aqui é uma abre-alas para isso, né, para aquecendo os tambores para este curso. Vou passar a palavra para a Aline também dar uma introduzida. Oi, pessoal, boa noite. Obrigada a todo mundo pela presença. Segunda-feira, né, 7 da noite, não é para qualquer um, mas somos todos aqui, né, em busca de mais trabalho. Que essa iniciativa tem também como intuito essa proposta que a gente quer trabalhar nesse curso que vai ser mais curto, 3 meses, né? A gente vai tentar concentrar o que a gente trabalhou em 9 módulos nesses 3 eixos, o público, o Estado e o coletivo. E apesar de não ter um módulo de trabalho, eu acho que a questão do trabalho atravessou muitos momentos e muitos outros módulos, né? Esse debate de como a gente pensa, então, essa psicanálise que queira estar à altura das questões da atualidade, né? Então, por isso, debateremos um pouco mais hoje sobre como que a gente pensa o trabalho nisso que, bom, se pensarmos na psicanálise como essa função que é produto e produtora dos mal-estares da modernidade, né? E o analista como um trabalhador que se pretende escutar algo dos outros sujeitos trabalhadores, né? Então tem algo aí de comum, mas, enfim, colocar essa questão das implicações, tanto nesse âmbito, né, daquele que se pretende fazer, se formar, né, enquanto trabalhador, inserido nessa mesma lógica, que Priscila e Fábio vão falar um pouco hoje, né, envolvendo todos esses desdobramentos da colonialidade, da precarização, né, e bem, o que é que a gente pode ou não, né, escutar, quais são os desafios. Acho que é isso. Vamos falar mais, todos convidados, para também contribuir aí quando abrimos o debate. E vamos ao que interessa. Apresentação. Quase esqueci, me delonguei aqui um pouquinho. Deixa eu apresentar nossos convidados para quem não os conhece. Priscila Santos de Souza, psicanalista, doutoranda pelo Instituto de Psicologia da USP, membro do Laboratório de Psicanálise e Sociedade Política, é professora no Instituto Gerard e militante do movimento de mulheres Olga Benário. Fábio Luiz Franco é psicanalista, membro do Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo e doutor em filosofia. Realiza pesquisas de pós-doutorado vinculado ao Instituto de Estudos Avançados da USP. Atualmente é professor de teoria psicanalítica do curso de especialização em psicanálise nas situações sociais críticas e é pesquisador associado do Grupo de Pesquisa Internacional sobre Autoritarismo e Contra-Estratégia, da Fundação Rosa Luxemburgo, na Alemanha. É autor do livro Governar os Mortos, Necropolíticas, Desaparecimento e Subjetividade. É isso. Bem-vindos. Passo a palavra para o Fábio. Boa noite a todas e todos. Agradeço pela presença dos conhecidos e dos amigos, amigas
todos que estão aqui, que vieram segunda noite para cá, sabendo que não haverá boteco depois, justamente porque é segunda noite, o que já é bem desmobilizador para que o público venha. Denise não concorda. Bom, gente, então, deixa eu só arrumar aqui meu cronômetro. Preparei um texto para conseguir ficar dentro do tempo, né? Justamente começa o texto dizendo como o tempo é restrito. Vamos direto ao diagnóstico que eu pretendo fazer e sustentar na noite de hoje. A psicanálise corre permanentemente o risco de sofrer uma deriva idealista, cujas consequências se manifestam, dentre outras coisas, no acobertamento das bases sociohistóricas dos seus pressupostos teóricos. O outro, o desejo, as estruturas e tipos clínicos, o sujeito, os nós, os matemas e esquemas. O mesmo risco ameaça o que a teoria psicanalítica dos seus pais, eu enfatizo o masculino, fundadores, né? A gente sabe por quê. A crescente produção das escolas e instituições de formação ensina a respeito da psicanálise e dos seus praticantes, os psicanalistas. No universo lacaniano, por exemplo, aforismos do tipo: o psicanalista não faz classe, a escola é uma escola. Na condução de uma análise, o analista ocupa a função de objeto-causa do desejo, etc., sobrepõe os planos descritivo, o que é, e o normativo, o que deve ser, exercendo essa função típica das formações ideológicas, que é a produção da evidência de identidade, com um consequente mascaramento do caráter material e contraditório do sentido das palavras e das asserções. Explico. O enunciado, o psicanalista não faz classe, por exemplo, passa a veicular um sentido universal, que seria válido para todo e qualquer psicanalista, no Brasil ou na Índia, na Alemanha ou no Afeganistão, acobertando assim o fato de que ele mesmo se situa em um certo contexto sócio-histórico de conflitos, subordinações, desigualdades e posições de classe, que, ao invés de determinar e fixar o sentido dessa frase, o psicanalista não faz classe, manifesta a dependência desse sentido em relação aos aparelhos ideológicos que o enuncia. Em termos práticos, dizer que o psicanalista não faz classe tem sentidos totalmente diversos, se enunciado por uma instituição psicanalítica anarquista, não sei se existe, ou por uma escola de psicanálise composta por profissionais liberais com renda mensal acima de R$15 mil. A pergunta, o que os psicanalistas suportam ouvir, nos incita a tocar no que fica esquecido das bases materiais da escuta psicanalítica, no cotidiano de uma prática clínica orientada pela insistente advertência teórica a respeito da falta-ser do analista. Conhecemos bem o estado do debate psicanalítico que levou Lacan a sustentar a proposição de que o analista, em uma análise, contribui mais com a sua falta-ser do que com o seu ser. Naquele momento, Lacan estava às voltas com a crítica à verdadeira ortopedia psicológica, resultante do modelo ipeísta de final de análise, como identificação do analisante com o ego forte do analista, que graças à transferência, estou aqui parafraseando, né, o que pensava aí até então, viria a ocupar a função de ideal do eu. Porém, quando essa proposição a respeito da falta-ser do analista é simplesmente recuperada nos ambientes psicanalíticos brasileiros, funcionando, no mais das vezes, como um princípio autoevidente da clínica, seu sentido se transforma juntamente com a prática analítica em que se materializa. Ou seja, o que eu estou tentando dizer aqui, que às vezes o texto
fica mais confuso do que a fala, mas o que eu estou tentando dizer aqui é justamente que o sentido dessas proposições que nós, frequentemente, independente da nossa escola, da nossa instituição, da nossa não escola, etc., colocamos em circulação, varia e precisa variar de acordo com os contextos sociohistóricos nos quais essas frases, essas proposições são faladas, são inseridas e se unem à prática analítica. Ou seja, é isso que eu estou chamando de um mascaramento, digamos assim, do sentido sociohistórico da psicanálise, na medida em que essas frases parece que elas ganham um sentido autoevidente, passam a funcionar por elas mesmas. Então, quando se fala, não, mas o analista contribui mais na condução de uma análise com a sua falta ser do que com o seu ser, ao invés de olharmos, então, para a multiplicidade de sentidos que isso assume, a depender do contexto, a depender do falante, a depender de quem o escuta, nós, muitas vezes, incorremos na tentativa de mostrar como que isso se efetiva na prática. Ali tem um caso de falta ser. Ali está um caso certo de falta ser. Aqui um caso errado de falta ser. Né? Então, para ilustrar tudo isso que eu estou propondo, né, para ilustrar isso que eu estou chamando do risco da deriva idealista, porque percebam, né, essas proposições elas passam a funcionar como essas ideias desconectadas do chão do consultório, eu não vou dizer chão da fábrica, mas né, o chão do consultório. Então eu quero trabalhar com duas situações que tocam nos dois temas dessa noite. Uma situação relativa à questão da colonialidade e outra justamente à precarização do trabalho. Em seu Acordo Inconsciente, Zildinha Nogueira, não sei se vocês já leram, provavelmente conhecem, né, relata um caso em que a raça da analista não pôde faltar com o seu ser. Tratava-se de uma paciente negra, eu não vou recuperar o caso inteiro nos seus detalhes, mas simplesmente essa passagem, tratava-se de uma paciente negra que, ao se deparar com uma analista também negra, assume em outra sessão sua surpresa misturada com desconfiança. Afinal, perguntava-se, dá para confiar mesmo numa analista preta? Os recentes estudos sobre a branquitude no país vêm mostrando que a raça branca se constituiu e se reproduz como raça supostamente universal, identificada ao ser da raça, em oposição à qual as demais raças se constituiriam por negação. Negros e indígenas se definiriam por não ser brancos. Né? Imagino que a Priscila vai tocar nisso, falando do Fanon e dos demais autores. Né? Por isso, Lia Weiner, né, que é uma das pessoas aí que vem trabalhando a respeito da questão da branquitude, defende que os brancos não se pensam como raça, pois justamente se entendem como neutros. Voltando ao sentido da proposição lacaniana, o analista, na condição de uma análise, contribui mais com sua falta ser do que com seu ser. Voltando, portanto, ao sentido dessa proposição, os analistas brancos podem afirmar o lugar vazio do analista e sua falta a ser, justamente porque no Brasil um dos privilégios da branquitude está justamente em gozar da neutralidade e da possibilidade de faltar ao seu ser, privilégio justamente de uma raça que parece se sustentar na pretensa evidência ontológica do seu ser. Né? Assim, quando passa a compor as práticas clínicas em um contexto marcado por estruturas coloniais persistentes, como é o caso do Brasil, a orientação pela falta a ser pode servir como instrumento de reiteração da dominação e da violência raciais, cuja característica tipicamente brasileira, sabemos bem, é o silêncio e a invisibilização das dinâmicas racistas constitutivas das práticas sociais, inclusive da prática clínica enquanto prática social. Portanto, quem pode faltar com o seu ser? Acho que um pouco essa é a pergunta que eu estou colocando aqui. Qual o sentido dessa frase, dessa proposição, quando pensada à luz, por exemplo, dos conflitos que são próprios da estrutura sócio-histórica no Brasil? Quando dá para faltar com o seu ser?
Será que há momentos em que é possível faltar com o seu ser? Será que cada analista pode faltar com o seu ser da mesma forma? Enfim, então essas são questões absolutamente centrais, uma vez que no Brasil, bom, eu mencionei a questão da branquitude e do fato, né, de que os brancos são evidentemente para essa perspectiva, né, a raça universal, o ser, né, então no Brasil dizer falta ser não seria justamente um estratagema tipicamente branco de justamente desaparecer, né, na condução de uma análise sem precisar tocar nas questões cruciais da psicanálise no Brasil, que certamente passam pelo colonialismo, certamente passam pelo racismo, etc. É um pouco essa questão, né? Algo semelhante se passa com a questão da precarização do trabalho, a qual, aliás, está essencialmente ligada ao racismo estrutural brasileiro. Segundo a pesquisadora Ludmila Abílio, a precarização do trabalho, que no Brasil engloba também a chamada viração, né, os viradores do cotidiano, vem sendo mais e mais apropriada pelo capitalismo neoliberal como modelo hegemônico de gestão do trabalho, de forma que o chamado empreendedor de si, essa figura característica dos modos de subjetivação dos trabalhadores sob o neoliberalismo, ganha, mesmo nas ocupações preenchidas por indivíduos melhores qualificados na perspectiva do mercado, contornos atribuíveis ao virador periférico. A tese da Ludmila, cuja leitura eu recomendo, eu sempre proponho como bibliografia dos cursos que eu dou, das falas as quais eu sou convidado, para as quais sou convidado a fazer, etc. A tese da Ludmila é uma tese bastante importante no campo da sociologia do trabalho no Brasil. Eu resumi aqui de forma bastante grosseira, espero que ela não esteja vendo a transmissão, porque eu precarizei a tese da Ludmila, mas a tese dela basicamente é de que o que vem ocorrendo no Brasil é uma espécie de generalização dos modos de vida periféricos para a governança do trabalho, de maneira a ultrapassar, né, o universo periférico e alcançar, inclusive, óbvio, de forma diferente, com nuances, etc., mas os postos aparentemente mais qualificados de trabalho. E esse modo de vida periférico que ela entende se generalizar é justamente o que ela chama de viração. Viração é um conceito, obviamente, que não é dela, é um conceito que tem uma longa história na sociologia urbana, na sociologia do trabalho no Brasil, e que diz respeito justamente a essas formas de ocupação sob as quais, né, ou nas quais se encontra a parte fundamental do precariado brasileiro, aqui usando a ideia do Rui Braga, né, que consiste justamente em todas essas características que eu vou mencionar. A ausência de previsibilidade do futuro, necessidade de inventar e reinventar estratégias de sobrevivência, práticas que estão no limiar do legal e do ilícito, desproteção legal, assistencial e previdenciária, submissão, isso aqui é muito importante, né? Submissão a estruturas hierárquicas baseadas na lógica do favor e da dominação público-privada. É uma ideia falsa essa de que o virador, ele, digamos, goza de uma certa liberdade em relação a posições de chefia, a instâncias superiores dentro de uma hierarquia de gestão do trabalho. E essa tese ela é falsa, para isso basta ler os trabalhos da Vera Teles, lá na USP, enfim, de outros pesquisadores de outros lugares, para ficar explícito de que o virador, para ser virador, quem é da época do Maluf deve se lembrar bem claramente disso, ele precisa contrair uma série de relações baseadas no pagamento de propina, na realização de pequenos favores para fiscais vinculados, né, obviamente, às instâncias oficiais de poder, para que ele consiga justamente continuar trabalhando e realizando a sua atividade considerada ilícita ou ilegal, né? Por exemplo,
Eu mencionei o Maluf porque isso se passou, enfim, tem N pesquisas que tratam justamente desse momento no estado de São Paulo, né, que vai aparecer essas figuras aí. Foi uma proliferação na época, eu não vou me lembrar dos dados aqui, desses fiscais que justamente constituíam uma espécie de gestor intermediário das populações, coisa de, né, muito, muito particular nossa. Então, ao invés do Estado, né, negociar diretamente com as organizações de trabalhadores, trabalhadoras, etc., constituía-se uma espécie de gestor intermediário que negociava ilicitamente com os trabalhadores no caso a caso, né? Então, isso já constitui por si só uma estrutura hierárquica de dominação pautada no favor, como é, aliás, tipicamente a estrutura hierárquica no Brasil e em outros contextos coloniais, né? Então, esses são alguns dos atributos do precariado urbano brasileiro que coloniza o mundo globalizado em vários aspectos, né? Vocês devem estar se perguntando o que isso tem a ver com a psicanálise. Vou chegar lá, prometo, eu tenho 5 minutos e vai acontecer. Nesse cenário produzido e reproduzido por diversos aparelhos de governança, como as instituições de justiça, as organizações sindicais, pelegas, o Estado, a educação, a religião, posições de classe se revelam na forma como os sujeitos agem, inclusive no plano do discurso a respeito do trabalho. Para aqueles que inventam e reproduzem as relações sociais dominantes, a viração ganha, no Brasil, o sentido de resistência, resiliência, inventividade, performatividade, liberdade, capacidade de lidar com desafios, etc. É isso que a gente escuta hegemonicamente, né? Aliás, é esse o discurso que foi apropriado pelas empresas por aplicativo, por exemplo, quando fazem as suas campanhas de seleção de colaboradores, como eles gostam de dizer, né? Então, do ponto de vista das classes dominantes, do ponto de vista, portanto, da dominação, a viração ela assume essa cara, né? Inventividade, liberdade, etc. Ainda que esses aspectos possam ser efetivamente atribuídos aos viradores, porque, afinal de contas, ninguém vai negar que, para sobreviver na periferia, precisa ser criativo mesmo, né? Então, apesar de que esses aspectos possam ser atribuídos aos viradores, tal sentido mascara as contradições que a viração envolve, as quais se explicitam particularmente no aprofundamento da precarização social, epistemológica, econômica e existencial dos trabalhadores precarizados. Então, estou mostrando de novo como que esse sentido, né, ou melhor, como que a viração adquire diferentes sentidos, né, a depender, obviamente, de em quais práticas ela está relacionada, a partir de quais posições ela é falada, justificada. Quando os psicanalistas, agora voltando, quando psicanalistas brasileiros repetem, como se tratasse de uma evidência, que a cura em uma psicanálise aponta também para a invenção de um estilo singular e de um saber fazer com o sintoma, pode-se ouvir nisso, não estou dizendo que pode-se ouvir nisso uma defesa irrevogável da viração empreendedora com toques de estetização da vida precarizada. Por isso, não é impossível que alguém seja psicanalista de manhã, acionista majoritário de empresas à tarde e à noite participe da convenção do Partido Novo. Tomados em si mesmos, como se gozassem de uma irrefutável validade objetiva, os enunciados psicanalíticos, mesmo aqueles com melhores intenções, podem funcionar como legitimadores das posições ideológicas das classes dominantes. Um outro exemplo, aproveitando 1 minuto e 20 segundos que eu tenho, aparece justamente, por exemplo, quando se fala, né, pensando também
nas questões relativas à implicação do sujeito no seu sintoma, e, enfim, sabemos o quanto isso é importante efetivamente para a prática clínica, mas qual o sentido que isso ganha a depender do contexto sócio-histórico, né? Porque, em alguns contextos sócio-históricos, essa orientação ela se torna legitimadora justamente da dominação, quando perde-se de vista que o discurso dominante, o discurso da burguesia, consiste justamente em lançar ao trabalhador a responsabilização pelo seu próprio sofrimento. E aí, as múltiplas maneiras como os dispositivos médicos, os dispositivos escolares, policiais, etc., vão responder a isso. Medicalizando o trabalhador, enfim, tentando criar uma ortopedia para que trabalhe melhor, etc. Então, trata-se justamente de pensar de que maneira esses aforismos e essas proposições ganham sentidos absolutamente diversos a partir dos dispositivos dos quais eles passam a fazer parte. E, portanto, não é o caso de abandoná-los. Seria muito fácil dizer, bom, então vamos mudar. Não, é o caso de valorizar esses aforismos. É claro que a história da psicanálise, o seu arcabouço teórico, os seus textos clássicos, tem muito que efetivamente nos dizer. Mas, ao invés de nós tentarmos, como eu venho apontando, né, incorrer nessa espécie de deriva idealista que toma esses textos e essas proposições como verdades autoevidentes, cuja aplicação ao mundo é uma questão só de melhor gestão das coisas, né? É preciso que a gente encare esses textos a partir das contradições que eles produzem quando se inscrevem em dispositivos clínicos situados num contexto sócio-histórico marcado pela colonialidade e pela precarização do trabalho. Então, para concluir, né, só vou ler o parágrafo final, que é um pouco isso. Para tratar os efeitos de dominação de classe associados aos sentidos dos ditos psicanalíticos, é preciso mais do que ler e reler e treler textos fundadores. Há que se levar em consideração a complexidade das formações ideológicas produzidas pelos e produtoras dos dispositivos psicanalíticos, os quais existem imbricados a posições de classes que eles podem reproduzir ou transformar. Suportaremos isso? É isso, gente. Obrigado. Boa noite a todas, todos e todes. Bom, primeiro agradecer o convite por este curso, primeiro, que foi, acho que bastante interessante pensar aí essa intersecção entre território, o público, o Estado, os coletivos, eu vou colocar no plural, e a psicanálise. Eu acho que uma proposta audaciosa, pouco comum, e nos convoca mesmo a pensar bastante fora assim, dos termos mais práticos. Quando do convite para falar nessa mesa, eu fiquei assim, nada a ver. Nem trabalho com clínica pública, né? Tem tudo a ver com trabalho, mas também não estou dentro desse tema, né? Mas aí fui convencida a partir da seguinte posição, né? Poder pensar o que o território tem que ver com a posição, enfim, de quem escuta, e poder trazer para vocês um pouco de um percurso que eu fiz recentemente, que foi da minha tese, de um devir de tese, que está para sair, que é uma pesquisa de campo mesmo, para poder encontrar aí os rastros, os restos e, enfim, os passos do percurso do Fanon na Argélia e na Tunísia, pelos lugares por onde ele passou, fazendo um trabalho, né, no território, pela luta da independência, e também como alguém que escutou, como um psiquiatra, e contribuiu profundamente para a gente poder estar pensando hoje os aspectos dos atravessamentos da colonialidade e, quem sabe, com muita aposta e otimista, de uma escuta clínica que não colonize. Então, é a partir daí que eu acho que eu me sinto convidada e convocada a falar. E, bom,
eu começo, acho que, localizando para, de alguma forma, entender por que Fanon está na Argélia, né? Muita gente acha que Fanon está na Argélia porque ele era já, desde sempre, um revolucionário, e era, mas não por isso. Ele vai porque é o lugar que ele encontra trabalho, já que ele havia tentado na Martinique, ele havia tentado no Senegal, ele havia tido negativas, né, recém-formado em psiquiatria, e ele vai para a Argélia. Ele chega na Argélia antes, enfim, do início da guerra, mas, logo de início do seu trabalho, ele já começa a pontuar e a pensar, enfim, os aspectos que, de alguma forma, ele entende que são resquícios dessa colonização. Já em Pele Negra, Máscaras Brancas, né, ele vai dizer que, de alguma forma, a objetividade científica do trabalho dele, né, de alguma forma, pensar a emocionabilidade ou pensar o adoecimento, né, das pessoas negras. E ele estende isso para os efeitos da colonialidade. E aí eu vou destacar um aspecto importante para poder dizer que, bom, os árabes, como são reconhecidos, os povos dentro da Argélia, dentro da Tunísia, não se reconhecem como pessoas negras, obviamente, mas são racializados por outros aspectos, né, também fenotípicos. E Fanon, que era um homem negro, de alguma forma vai escolhendo as pessoas e aquele povo ali para poder dizer que não tem necessariamente, então, os aspectos, né, da mesma fisionomia, para poder pensar tanto os efeitos coloniais, porque ele vai se dando conta de que a neurose ou o sofrimento psíquico que ele vai se deparando, né, com essas pessoas não está necessariamente ligado aos aspectos da concepção apenas relacionada do que ele constata relacionado à negrura, né? Mas ele vê que há aspectos, isso desde dos seus estudos de psiquiatrização, ele vê que tem aspectos ali que está relacionado ao modo, né, ou que a gente poderia chamar de direção de tratamento dada, ou a leitura que se tem da subjetividade daquelas pessoas, da maneira com que essas pessoas eram tomadas por quem os escutava. E aí eu vou retomar a partir de um aspecto muito importante. Pensando aí, né, eu pensei minha fala em 3 tempos, assim, dividir para poder pensar. E aí eu vou tentar responder a primeira, que é, bom, a colonialidade. Onde ela se encontra, né, a colonialidade? Primeiro aspecto que eu gostaria de dialogar com vocês. Fanon vai fazer a seguinte associação entre a colonialidade e o sofrimento psíquico. Na carta de exoneração que ele pede, que ele escreve ao ministro residente, ele vai escrever que, embora as condições objetivas da prática da psiquiatria na Argélia constituem já um desafio ao bom senso, dizendo das condições físicas, estruturais mesmo, ou seja, que tipo de tratamento se dá, né? A Argélia, ela é escola de muitas coisas, mas ela é escola... nesse período, né, da ocupação francesa, ela é escola de um tipo de psiquiatria que chama psiquiatria colonial, né? Que depois vários estudiosos vão poder estudar e pensar, bom, qual é o caráter, né, específico ou que traz esse adjetivo da psiquiatria colonial? Um historiador, um cientista político também chamado Paul Marx, que fez uma tese sobre especificamente o hospital onde Fanon trabalhou, chamado Blida Joinville. Ele vai dizer que é a mesma psiquiatria que se exercia, por exemplo, na França, fazendo uma comparação, já que então era francês. Então, qual é o aspecto colonial? O aspecto colonial é, bom, enfim, qual é o marcador, o adjetivo que se dá para tratamento de determinadas pessoas, né? Então, há um modo, na verdade, que se pensa a direção de tratamento tanto na colônia quanto na metrópole, pensando assim. Então, o que muda é como você trata, então, né, ou como você pensa a perspectiva de como você toma esse sujeito para poder escutá-lo, para poder pensar a dimensão do tratamento. E Fanon continua dizendo assim, né, que, bom, por si só, então, esses aspectos já são desafiadores, né, e pareceu que é importante tentar se esforçar para tornar esses aspectos menos viciosos e pensar as doutrinas que vão cotidianamente pensando numa perspectiva de uma humanidade autêntica, né? A psicanálise usa um outro atributo, ou outra palavra para poder dizer, né? Uma espécie de humanidade radical, uma
alteridade radical. E aí a gente pode ir deslizando e pensando em outros nomes para que a gente pense, talvez, né, relacionado à autenticidade. E Fanon continua. A loucura é um dos meios que o homem possui de perder a sua liberdade. Posso dizer que, situado nessa intersecção, mensurei com horror a amplitude da alienação dos habitantes desse país. Lembrando que o primeiro texto, ou não é o primeiro texto, mas é um dos textos mais conhecidos, sobretudo entre nós psicanalistas, entendendo que majoritariamente aqui as pessoas estão intencionadas em escutar um diálogo com a psicanálise, né? O texto mais conhecido de Fanon é Pele Negra, Máscaras Brancas, para o nosso grupo. E, olha, fiz grupo. E aí, vai dar ruim depois. E aí, no final do texto, ele já vai dando notícias de uma espécie de uma aposta de poder tentar pensar o que ele chama de desalienação psíquica com desalienação também material e econômica, né? Ele vai exatamente dizendo que essa é a perspectiva dele. A psicanálise não tem nenhum compromisso com a desalienação material, a desalienação econômica. Anotem isso. Talvez, quem sabe, com uma possibilidade ou uma aposta de separação e não desalienação psíquica. Essa é uma questão, acho que, importante para eu poder dialogar com vocês a respeito dessa proposta na minha tese. Bom, ainda assim, Fanon vai dizer assim, se a psiquiatria é a técnica médica que se propõe permitir aos homens deixar de ser estrangeiro em seu ambiente, destaque em estrangeiro, devo afirmar que o árabe, alienado permanentemente no seu país, vive num estado de despersonalização absoluta. A condição da Argélia, uma desumanização sistematizada. E aí eu pego essa palavra sistematizada, e aí é uma alegria poder falar depois do Fábio, porque ele já explicou uma série de questões a respeito do nosso sistema e da forma de precarização das vidas, e volto em colonialidade. Alice Sherk, vou fazer um parênteses aqui, Alice Sherk, que é uma espécie de biógrafa do Fanon, ela vai escrever um livro chamado Retratos do Fanon, ela vai dizer que qualquer um que pisasse na Argélia, chegasse em Argel, mais especificamente, né, capital da Argélia, entendia que ali não era França, né? Eu diria que qualquer um que pisasse hoje em Argel entenderia que por ali passou a França. E aí vem um aspecto da irreversibilidade, eu diria, que Fanon vai dizer, de uma espécie de atravessamento, para a gente não pensar em purismo, de quando o colonialismo nos toca. E eu diria que, muitas vezes, os psicanalistas eles tentam fazer um determinado purismo ou uma espécie de afastamento das questões que nos colonizam dentro da psicanálise. E aí vem o aspecto mais importante, que é, ao meu ver, que o Fanon ele não evita se haver com a colonialidade. Ele encara a colonialidade, digamos assim, olhando nos olhos, né? E o que eu estou dizendo? Então, ele está dizendo que o colonialismo atravessou toda a Argélia, que isso tem efeitos, né, no sofrimento psíquico dessas pessoas, e que isso, de alguma forma, é irreversível no que diz respeito ao modo de poder pensar o tratamento a partir de um certo essencialismo, seja ele no aspecto de essencializar ou pensar um retorno antes da colonização, que muitas vezes nós vemos, sobretudo nos movimentos que se dizem pós-colonial, anticolonial, decolonial, contracolonial. Não estou falando mal de nenhum deles necessariamente, mas eu estou dizendo numa determinada aposta que se tem, como se a gente pudesse voltar a esse retorno essencialista, mas também numa aposta de negar o colonialismo, que é o que a gente vê constantemente, diariamente, 2024, hoje, presente, em todos os dias, em várias questões, seja no Brasil, seja nos espaços de guerra, como, por exemplo, a gente encontra nesse trabalho do Fanon. E aí vem para o segundo momento, que é para poder falar sobre a precarização do trabalho. Um dos primeiros pontos, um dos primeiros lugares que nós encontramos, né, os efeitos de uma guerra é no hospital. Porque, obviamente, é para o hospital que as pessoas vão, né, nas suas piores condições para poder fazerem seus tratamentos. E Fanon, não diferente. Fanon trabalhou no hospital chamado Blida, e depois trabalhou no hospital Blida do lado de Argel, na Argélia, e depois trabalhou em 2 hospitais na Tunísia.
E aí a experiência que talvez eu traga são de 2 tempos. 2 tempos da clínica do Fanon, desse mesmo Fanon que é revolucionário, na minha perspectiva, ou na perspectiva como lê o Davidson Faustino, o maior estudioso, digamos assim, de Fanon aqui no Brasil, que ele é ele tem algumas questões particulares. E aí eu vou tentar trazer algumas particularidades para poder pensar essa questão. Então, o que o Fanon faz é permitir uma interrogação que ele faz lá em Pele Negra, Máscaras Brancas, para poder pensar a sociogênese, para indagar o que Freud havia, em alguma medida, dado um passo adentro dentro da psiquiatria. Que é, bom, a psiquiatria, que pensava, sei lá, de forma bastante organicista, ele fala, não, de alguma forma Freud foi massa, ele deu um passo adentro e pensou, né, a ontogênese. Isso é importante, poder pensar esse sujeito aí, como que funciona, né, esse indivíduo, como está aí essa construção dentro dessa sociedade ou dentro, né, dessa categoria humanidade, né? Mas ele não pensa a sociogênese. E aí, durante muito tempo, eu fiquei tentando fazer uma espécie de aposta de que a sociogênese, então, seria a resposta para a psicanálise. Mas o Fanon não fala necessariamente isso. Ele fala da importância de pensar a sociogênese com a psicanálise, não no lugar, ou não numa aposta de que a psicanálise, em alguma medida, ia incorporar a sociogênese. Na verdade, não foi eu que pensei, foi o Davidson que me corrigiu. É importante dizer. Então, não é bem assim, né? E aí a gente pode pensar em outros lugares. Mas, a partir daí, o que eu penso, né? Sendo o hospital o lugar da guerra, e aí é bastante interessante que o que eu encontro, bom, o que eu não encontro, spoiler de tese, que ainda não saiu, o que eu não encontro os documentos que eu fui tanto procurar. Eu encontro vários papéis, enfim, condições muito precarizadas, muito ruim, não encontro os documentos. E aí, antes, na verdade, de não encontrar os documentos, eu encontro uma fala que me reposiciona diante de uma escuta muito importante e talvez me reposicione diante da tese e talvez me reposicione, junto com vocês, né, numa possibilidade de pensar a psicanálise. Que é, quando eu falo que eu quero ver os documentos, além do questionamento, o que uma brasileira está fazendo aqui na Argélia, pesquisando um cara que não é argelino, sobre um tema que foi da década de 50, de um período que a gente nem quer saber mais, que é a colonização. E aí, a pessoa me responde, olha, nós não somos bons com documentos. E aí, foi o que eu respondi, amiga. Foi exatamente o que eu respondi para ele. Mas aí ele falou assim, somos bons com oralidade. Eu falei, tem aí... E falou, a gente tem muito que conversar, o Brasil também, enfim... tem muito comum com a oralidade, uma transmissão pela oralidade. Mas eu não queria saber da oralidade naquele momento. Eu queria ver os documentos. Então, eu vou atrás dos documentos. Dizendo isso, bom, eu vou atrás dos documentos, não encontro, ou encontro alguma coisa que talvez tenha ali na tese, mas o que eu escuto depois de um tempo e eu posso fazer a entrevista e poder pensar com eles. O que eles estão dizendo é, se você quer saber sobre o nosso sofrimento, sobre os efeitos do nosso sofrimento, que aí sim nós podemos dizer de algo que faz um encontro e da possibilidade da gente superar esse modo de escuta que obtura, que não possibilita, né, a operação de um tratamento que considere o sofrimento a partir dos efeitos da colonialidade, você precisa nos escutar. E isso me reposiciona não só na minha possibilidade de poder entender a pesquisa, mas, sobretudo, no que eu encontro dentro dos trabalhos do Fanon, que ele já estava ali, já tinha lido, inclusive, antes de ir para lá. Que é, ao meu ver, uma espécie da insuportabilidade do que a psicanálise, né, ainda precisa se haver na minha perspectiva ou não, mas, enfim. Que é, na verdade, poder pensar uma perspectiva dos efeitos da dimensão de um compromisso ético com quem está na guerra. E isso é muito caro, poder pensar isso, em alguma medida. Por quê? Bom, primeiro que Fanon, quando ele escreve essa carta, que eu dei vários trechos para vocês, ele está pedindo exoneração da função de psiquiatra. E muita gente fala, bom, ele deixou de clinicar ou não? O Jean Kalfa, que é quem faz a introdução do livro Alienação e Liberdade, que aqui no Brasil foi
repartido por várias editoras e publicado cada lugar com um nome, mas tem lá escritos psiquiátricos, escritos políticos, tem os teatros, as peças de teatro que Fanon escreveu, tem a biblioteca do Fanon, tem várias coisas. Nesse livro, Jean Kalfa escreve que Fanon foi um psiquiatra do início ao fim da vida. Isso é muito verdade, porque quando a gente encontra em Os Condenados da Terra, apesar de Fanon ser, e aí eu acho que é uma leitura bastante empobrecida desse intelectual que foi ativista, psiquiatra, militante, foi uma série de outras coisas que constrói o que eu chamo de praxis dele, né? Ou seja, a prática, a clínica, a teoria, né? Tudo que ele fazia em alguma medida, que constrói a autenticidade ou essa particularidade que Davidson nomeia, né, para poder dizer deste intelectual, é que, em alguma medida, ele vai dizendo que o que ele encontra, ou como ele vai se deslocando da socioterapia que ele aprende lá com Tosquelles, ou quando ele passa pelo hospital psiquiátrico em Blida e ele precisa dar um passo atrás e ir até as comunidades para poder entender, numa pesquisa antropológica ou numa pesquisa etnográfica, para poder entender quem que ele estava escutando, para poder se reposicionar, ou ainda quando ele pede exoneração e entra para a FLN, né, que é a Frente de Libertação Nacional, para poder lutar e ser um representante. E aí um parênteses muito importante, que é, às vezes as pessoas acham, e eu acho bastante interessante o caso que você traz sobre essa zona, né, do não ser, dessa relação da representação, mas Fanon foi escolhido pela Frente de Libertação Negra como... A Frente de Libertação Negra foi um ato falho. A Frente de Libertação Nacional. Ele foi escolhido para ser o representante da Argélia, né? E a Argélia, como eu disse para vocês, um país que tem vários traços racistas, várias questões relacionadas aos negros. É importante pontuar, Fanon sabia disso, mas ele é escolhido para dialogar com todo o restante da África e ele é escolhido para poder ser o representante. Uma série de desidentificações são possíveis e uma identificação é possível porque Fanon escutava não só o sofrimento, mas a importância da liberdade. E a superação da sociogênese que Fanon incorpora na possibilidade de uma escuta autêntica e que a gente pode encontrar nos últimos registros dos Condenados da Terra, em que ele vai fazer exatamente a transmissão dos casos clínicos, e se alguém aqui teve a oportunidade de escutar e de ler, enfim, o trabalho de Frantz Fanon ali, vai saber que ali se trata de uma clínica autêntica de escuta da alteridade de cada sujeito para, com e para além da guerra, vai entender que a dimensão do corpo do Fanon implicava, mas não somente, que a dimensão da luta do Fanon implicava, mas não somente. E o que estava implicado ali, em última instância, era um comprometimento em poder se haver e fazer do sofrimento daquele sujeito algo que não repetisse, nem no corpo, nem na carne, nem na sociedade. E esse compromisso que Fanon tem, eu acho que ainda custa da gente poder dizer dentro da psicanálise. Então, quando eu digo que a psicanálise não tem um compromisso com a desalienação, não é só uma retórica ou poder identificar que não há, de fato, dentro da perspectiva psicanalítica, uma leitura que fale sobre a desalienação, uma vez que todos nós somos alienados na linguagem, todos nós somos alienados dentro de uma sociedade alienada, que é capitalista, que é alienada economicamente. Eu poderia aqui ficar falando das várias alienações que atravessam o nosso trabalho, ou a precarização do nosso trabalho, uma série de coisas. Mas o que eu gostaria de marcar é de um certo compromisso sócio, político, que está implícito e que talvez a gente convoque a poder pensar nessa dimensão, de pensar o território, de poder pensar o estado, que a psicanálise ela é atravessada pelo modo que nós chamamos de construção da alienação na linguagem, civilização, ou qualquer outro nome que a gente venha dar, que é como a gente constrói e constitui sociedade. E, ao contrário dos autores e autores psicanalistas que escreveram até hoje, nenhum deles pautou ou teve, de fato, um compromisso real de romper com o modo de civilização que nós temos, com o modo de operação da sociedade que faz laço a partir de um modo alienante. E isso não é necessariamente um compromisso pela psicanálise, mas pode ser um compromisso dos e das psicanalistas que não precisam fazer necessariamente ativismo dentro da sua clínica, como Fanon não fez. Fanon atendeu dentro da sua casa, né, do lugar, assim, de forma clandestina, né, tanto militantes da ALN quanto militares e generais que lutavam
como franceses e tinham vergonha de se internar dentro do hospital psiquiátrico. O compromisso dele era com a libertação dos humanos, né? E nesse sentido, eticamente, esse passo que ele dá dentro de poder pensar a socioterapia como uma espécie de passo para fora, né, desse jogo que ele faz entre a loucura e a liberdade, talvez seja onde a gente possa escutar um pouco mais nessa intersecção de colonialidade, território, efeitos, uma aposta de uma psicanálise que seja não só implicada, mas devidamente posicionada, né, e não comprometida com a permanência da alienação dos sujeitos nessa sociedade. É um pouquinho, acho que, do que eu tinha para falar para vocês hoje. Boa noite, estão me ouvindo? Respirem. E agora concentrem-se. Vamos fazer perguntas. O microfone está aberto. Quem se dispor a falar, venha pegá-lo. Eu posso entregar. Alguém se anima? Augusto. Oi, boa noite. A minha pergunta é para Priscila. Eu queria saber se você pode compartilhar um pouco mais, né, como que você vai escutando a clínica do Fanon, né, e que elementos, não sei se de manejo, de escuta, ou que traços assim sobressaem para você quando você vai se encantando com um possível caminho para uma escuta que não seja colonizadora, e se puder falar um pouco de como você transporta isso para sua clínica. Não sei se faz sentido a pergunta, mas fiquei curioso. Alguém mais? Eu não sei se eu consigo responder exatamente com tanta... Acho que poderia estender, inclusive, para mais pessoas falarem aqui junto comigo como a gente transporta essa perspectiva, né, da aposta que Fanon faz. O que me encanta em Fanon? São muitas coisas. Mas, em alguma medida, uma certa autenticidade, como eu disse, mas um caráter muito ético, e eu vou confirmando isso ao longo dos meus estudos, né? Então, primeiro nos textos, com as indagações que ele faz, desde o primeiro texto, não que eu leio, mas assim, cronologicamente pensando, né? Ele escreve um texto sobre como os psiquiatras escutam os africanos do norte. Ele vai, como escutam, não, como são os atendimentos. Então, ele vai fazendo uma espécie de denúncia, mas vai mostrando ali também não só um modus operandi colonizador, mas apontando uma certa desumanização, né, nessa perspectiva, né? E o que eu acho importante, depois, quando eu vou retomando os textos do Fanon, é um compromisso ético, entender que, bom, existe uma relação de poder, e a gente pode pensar dentro da clínica. Ele faz uso dessa perspectiva, tem um texto especificamente que ele vai pensar outras dimensões, que eu acho que a psicanálise pensa pouco isso. Então, quando, por exemplo, muito bom quando o Fábio vai trazendo essa perspectiva de uma tentativa, né, de separar quem é o analista de quem é o sujeito que faz aquele atendimento e é tomado daquele lugar. Ele fala da Isildinha. Eu estou lembrando agora, por exemplo, da Ana Gebrim, que tem um texto interessantíssimo, né, que é as avessas, que a racialidade dela é interpelada pelo paciente que é negro, e aí ela precisa se recolocar, e é isso que faz a transferência de análise e faz a análise trabalhar uma série de outras coisas. O Fanon coloca isso em jogo em vários momentos, e a partir de uma perspectiva também de quem sabe que está fazendo ali, e é bastante interessante, né?
ele tem uma posição, por exemplo, quando ele vai para a Blida, de quem sabe que está ali numa posição cumprindo o papel do colonizador. E por mais que ele tente fazer furo, quem conhece um pouco da obra do Fanon sabe disso, que ele arruma encrenca com os outros psiquiatras, com a equipe médica, né? Uma cena brilhante que todo mundo acha, começa a denunciar achando que ele fugiu com vários pacientes e, na verdade, ele estava jogando futebol. Enfim, tem várias cenas muito engraçadas assim dessa questão, que depois, quando eu fui ler os documentos, vão sendo confirmados que ele estava sendo, sim, vigiado pelos militares, pelos franceses, que, inclusive, o hospital é chamado como uma espécie de um ponto de insurgência da independência, para vocês terem uma ideia da potência que ele tem, no sentido de atender pessoas numa perspectiva que pensava uma espécie de organização dessas pessoas, organização não só psíquica, mas a organização política dessas pessoas, numa relação de emancipação, mas que vai me fazendo... Tem uma coerência ética nele que ele leva até o final, tanto da escuta, de quem poderia escutar o sofrimento em diferentes perspectivas, mas no compromisso ético de que o que ele diz, não é possível, nas condições que a França faz de alienação, continuar, né, digamos assim, neste poço, nessa função que eu estou. O que ele rompe é com uma posição de escuta, que no caso dele era material, porque ele era diretor de um hospital francês. Mas ele não rompe com a posição de escuta clínica, que ele permanece tanto atendendo os pacientes, ou quando ele vai para Tunis, ele continua atendendo todos e quaisquer pacientes que passam por ele, e a gente pode encontrar esses relatos lá no final dos Condenados da Terra. Essa ética, essa radicalidade, né, que muitas vezes parece que quem tem alguma... você fez uma brincadeira, né? Como é possível ou se é possível, né, a gente encontrar alguém que atende de manhã, acionista à tarde e do Partido Novo à noite, né? Então, eu vou brincar às avessas, né, que a gente pode pensar, né, o Fanon como quem dava aula de manhã de psiquiatria, atendia à tarde e era militante da FLN à noite. Então, tinha uma espécie de diferentes posições, mas que era coerente, né? Eticamente, tem uma aliança, um laço. E eu acho que essa tentativa de tentar fazer uma espécie de rompimento de neutralidade ali, né, não tem uma opacidade, né? Que a gente pode ler pela psicanálise uma opacidade boa, mas ali não tem. E todas as pessoas, Fanon era lido como um homem duro, um homem, né, para quem estava de fora, mas todas as pessoas que iam dizendo dessa posição clínica do Fanon, e aí eu estou falando tanto das entrevistas com as pessoas que conheceram Fanon e que eu fiz, quanto com a obra dele, vai vendo uma espécie de... as pessoas chamam, né, uma sensibilidade, e eu diria uma posição de escuta muito radical mesmo, né, de quem conseguia escutar a humanidade e o sofrimento a partir de um lugar, né, ético, que entendia, por exemplo, o quanto a colonização atravessava o sofrimento tanto do colono, né, ou do colonizador, no caso, quanto de quem estava sendo colonizado. E a gente encontra, ainda que o compromisso político e ético dele seja com a emancipação e, em alguma medida, né, seja, sobretudo, né, com a libertação da humanidade, ele conseguia entender os efeitos exatamente. Então, quando ele escreve, por exemplo, para aqueles que são colonizados, mas ele também alerta, em alguma medida, aqueles que estão colonizando. O trabalho do Fanon serve exatamente para pensar, né, racializados e não racializados. O que ele está dizendo é os efeitos estão, né, em alguma medida, em todos nós que estamos nessa sociedade e somos atravessados. Então, acho que é a partir daí que não só o meu encantamento, acho que a minha posição ética dentro da clínica começa também a se indagar como esses efeitos, enfim, e aí, sobretudo, de uma clínica que eu posso dizer mais especificamente de um compromisso ético também, que é de construção teórica, quanto eu vou podendo escutar os pacientes e pensar esses efeitos nessa versão, não é nem dupla, né? Nesse dentro e fora, psicanaliticamente falando, né? Então, como isso afeta os pacientes dentro dessas diferentes dimensões. E talvez entender que a alienação na linguagem ela não é determinante em alguma medida, no sentido de que a gente não nasce alienado na mesma linguagem e vai morrer na mesma linguagem. Tem um limite, em alguma medida, se a gente pensar, né, nos aspectos da linguagem, mas a gente tem muita coisa para deslizar. E eu acho que os psicanalistas estão muito limitados no que necessariamente se pode deslizar dentro dessa perspectiva de emancipação política, sobretudo dos analisantes, quando eles são, né, dentro desse modo de sofrimento. Não à toa, só para encerrar,
penso que a maior parte dos trabalhos psicanalistas que falam da dimensão dessas pessoas que são oprimidas é de uma perspectiva, como o Fanon bem disse, né? De uma perspectiva de sofrimento por inferioridade, por essa série de questões, assim, não se consegue escutar de outro lugar. Só duas coisas para incluir aí nessa conversa. Achei muito interessante as suas colocações, Pri. Agora, sobre o que você chamou essa eticidade radical, né, de escutar a todos, o general francês e o militante da Frente de Libertação, eu entendo, mas eu acho que isso nos coloca dois outros problemas, que eu vou resumir em um. Escutar a todos, mas até quando? Entende? Porque talvez... Ou como, né? Porque eu digo até quando, porque... acho que há N coisas a pensar, mas uma delas é a própria direção da cura, né? Ou do tratamento nesse sentido. Né? O que é... quando perceber que, bom, né, sei, não dá para escutar. E às vezes eu acho que o psicanalista também, né, acho que isso é uma coisa que tenho ouvido de vários lugares, pode dizer não, no sentido de não suporto escutar, né, não quero escutar, porque senão é um excesso, né, porque senão a gente cai de novo, né, nessa situação em que do psicanalista que suporta, né, tudo em nome de uma eticidade. Eu acho super importante isso, mas acho que coloca essa questão, né, quando, né, de maneira muito forte. E eu acho outra coisa super importante que você falou, acho que até me ajuda a pensar o meu próprio texto e a tornar talvez mais explícito algumas pressuposições, né? É pensar que as palavras, elas justamente, a linguagem, ela justamente, né, não resolve, qual foi a expressão que você usou? Alienação não... Desculpa, repete. Da linguagem. Que ela não é determinante. Isso, acho que isso é uma ideia muito interessante, porque justamente o que eu estava tentando também mostrar e dialoga profundamente com isso é que a linguagem, ela não é isolada dos dispositivos ideológicos que respondem a dispositivos de poder, né? E, portanto, os significantes, no seu deslizamento, eles são capazes, sim, de produzir, né, sentidos e não sentidos, e mais que sentidos, mas eu acho essencial que também levemos em conta a importância que o sentido das palavras tem, uma vez que esses sentidos, eles, muitas vezes, não são sentidos que pairam no ar, eles são sentidos que estão incorporados em projetos ideológicos, eles produzem ideologias, eles estão incorporados em práticas ideológicas, estão incorporados em equipamentos ideológicos. Então, eu acho que isso é essencial para que a gente não caia numa concepção, de novo, idealista de linguagem. Olá, boa noite. Eu gostaria de direcionar uma pergunta para o Fábio sobre a fala dele, né? Na verdade, queria fazer uma questão, uma provocação, né? Sobre esse ponto, Fábio, que você trouxe aquela questão da Isildinha, né? Eu acho que a Pri acabou comentando já, talvez, parte da minha questão, de uma forma muito satisfatória, eu acho. Mas você contou esse caso e você falou o seguinte, né? Foi mais ou menos o que eu consegui pegar, o que eu entendi, que esse seria um caso, né, em que a raça não pôde faltar ao ser, né? A partir desse momento em que o paciente indaga, né, a Isildinha sobre se ela seria confiável e etc. E eu fiquei pensando, né, sobre essa fala, né, sua, e assim,
E, de fato, né, isso acontece do lado do paciente, né, do lado do paciente que vai e questiona, né, que ao ver, né, que é uma analista negra, faz esse tipo de elucubração, enfim. E aí eu fico assim pensando, como que o analista se coloca num momento como esse, né? Como um pouco nesse sentido mesmo, né? De como ele se coloca. Porque depois disso, é claro que a raça, de uma certa forma, ela está colocada nesse momento, né? É algo e que bom, né? Que bom que isso apareceu do lado do paciente. Mas quando a gente progride, né, para um tipo de questionamento assim, quem pode faltar com o seu ser, né? Eu fico pensando assim, né? Eu fico pensando justamente nessa questão. Eu acho uma pergunta muito relevante e muito importante essa. Quem pode faltar com o seu ser? Dentro de uma análise, né? Sustentando uma análise de um paciente. E aí eu fico problematizando assim, tá? Então, o que seria uma postura de um analista nesse contexto, né? Enfim, era um pouco essa a questão. Já? Ai, não sei. Fiquei nervosa. Não, eu ia dizer assim, quando fala isso, né, escutar essa preocupação do Fanon com essa escuta, aí quando o Fábio traz essa, né, tomar esse cuidado, né, o que a gente suporta, a gente nem começou ainda a escutar o outro lado. A gente nem começou, agora que a gente está começando a pensar na gente como racializado, como branco. Então, assim, quem que a gente está escutando de fato? Né, essa é uma preocupação que me atravessa muito, assim. Eu trabalho na clínica pública, eu trabalho na Praça Roosevelt, e eu tenho uma clínica um tanto diversa, mas já começou a me dar bode já, quando chega essas pessoas muito esse virador, esse viradouro aí. Que fica difícil uma hora que você consegue escutar alguma coisa, parece que a gente fica meio surdo para outras mesmo. Tem coisas que são difíceis de escutar. E, de fato, né, até o que é que a gente suporta ou não ouviu, eu não tenho essa resposta. Eu não gostaria de ter também, mas gostaria de experimentar com meus colegas analistas, todos que conheço e os que não conheço também, que a gente possa experimentar, escutar essas coisas e se sentir tão desconfortável a ponto de vir aqui, né? E aí eu fiquei pensando na coisa do ativismo, quando você fala que ele não era um ativista na clínica. O que você quer dizer com isso? Tá bom. O que eu ia dizer é só um complemento, porque quem é que pode faltar com seu ser na clínica, né? Eu fiquei pensando aqui, quem é que chega na clínica, né? Aquele, bom, o analista que já é suposto faltante, né? Pensando como, é só um comentário, né? Aquele analista negro que por muitas vezes não pode estar ali e nem se supõe nada dele, né? O sujeito suposto saber não está ali, né? Mas era só um comentário. Oi, gente. Dá para ouvir? Tá. Meu nome é Letícia e eu queria comentar que o título da mesa tinha me chamado muito a atenção, assim, que é o que psicanalistas suportam ouvir.
fiquei muito contente, porque eu trabalho na atenção básica já fazem 2 anos e meio, assim, né? E é um lugar difícil de estar, assim. Então, por exemplo, quando você comentou, tem coisas que a gente pode dizer que a gente não consegue. No caso, a gente não pode. Então, a gente tem que estar ali, assim, né? E eu estava em Campinas antes, agora em São Paulo é uma outra realidade. Em Campinas já tinha sido difícil, eu estou no extremo sul agora e eu fiquei, uou, adoeci, foram processos difíceis, mas acho que é uma escolha, tá? Na saúde pública, eu não sei até quando eu vou conseguir, na verdade, mas é uma escolha, assim, né? Deixa eu comentar. E aí, assim, foi um tema que eu fiquei, caramba, quero muito, né? Porque realmente, como que é essa escuta e essas questões que vocês foram trazendo, assim, né? Desses grandes frases que tem, né? Então, qual a tua responsabilidade na desordem da qual se queixa, né? Você tem que saber com a falta e com o seu sintoma. Essas coisas sempre me incomodaram desde a época da faculdade, assim. E estando na saúde pública, eu acho que a gente pensa, estando na instituição, a gente pensa a psicanálise já de outra forma, né? Então, acho que já é uma virada aí. Mas acho que estando na saúde pública, na atenção básica, é de outra ordem também, né? Porque existem instituições que não são públicas, né? E existem instituições diversas, assim, né? Mas aí eu queria, não sei, assim, poder escutar mais vocês sobre o que vocês entendem, assim, né? Desse cuidado e da diferença. Porque uma das coisas que eu sempre fico pensando, assim, que às vezes eu me via pensando, isso me incomodava, assim, de tipo, nossa, né, essa psicanálise que eu faço aqui, que psicanálise é essa, né? Eu acho que a gente reflete bastante isso estando na instituição, e eu venho de uma residência lá em Campinas, que é bastante psicanalítica, mas também, quando se fala em Lacan, já é assim, nossa, né, Lacan meio que assusta as pessoas, e tem uma coisa na sociedade de associar um pouco o lacanês a uma certa dureza, né, assim, a uma certa... e a gente na saúde pública tem essa dimensão do cuidado muito forte. E aí eu queria, não sei, assim, ouvir vocês, assim, porque de onde que vem essa dureza, né? E por que parece que quando a gente vai falar de cuidado, eu já ouvi colegas falando assim, mas a psicanálise não necessariamente é cuidado. E eu fiquei tipo, como assim? Né? Assim, não necessariamente é saúde. E aí, assim, por que, né? Eu não sei, eu queria poder escutar mais vocês, assim, porque eu acho que o que vocês entendem dessa dureza e como que é para vocês, né? A gente poder pensar a implicação e esse cuidado da psicanálise justamente numa realidade que é uma realidade do desamparo, muitas vezes, da violência, né, assim. Então, às vezes, a gente está ali com o corpo, né, de fato. Às vezes, né, a gente está ali pensando junto, a gente tá ali de outras formas, né, assim, que às vezes a psicanálise, ela ajuda bastante a gente, mas também ela não dá conta, né, assim, de ajudar a gente a pensar que cuidado é esse que a gente pode construir ali. Mas aí, eu não sei, vou me estender muito, assim, mas fiquei curiosa de escutar mais vocês, na verdade. É Letícia. Isso. Na verdade, eu queria, enfim, agradecer as perguntas, as questões, as provocações. Queria começar pela da Letícia e dizer que, bom, te agradecer muito. Eu fico até envergonhado com o fato de que porque a gente pouco tocou na questão, quer dizer, pouco tocou, a gente não tocou na questão da saúde pública, né? E eu acho que essa ausência diz algo sobre de onde a psicanálise fala majoritariamente no Brasil, né? E eu acho que a sua questão, ela, enfim, né, um campo de pesquisa, de intervenção, de criação, de invenção bastante importante. Eu vou tentar articular essas coisas, né? Eu acho que a saúde pública, acho que a psicanálise precisa ouvir a saúde pública, né? E ouvir tudo que a história da saúde pública no Brasil criou, pensou, inventou, inclusive sobre a estrutura de rede, né? É preciso... Eu não consigo mais pensar, nem no meu consultório privado, um trabalho que não seja em rede. Sabe, com as pessoas todas, assim, com o psiquiatra, evidentemente, mas com o TO, com, às vezes, o diretor de um equipamento perto do qual a pessoa mora. Eu não consigo mais imaginar isso. O que é um psicanalista que não trabalha em rede? Né? E eu acho que essa é a primeira coisa. Nós precisamos aprender o que é trabalhar em rede. Porque
psicanalista não sabe trabalhar em rede, muitas vezes, né? Ele consegue falar com seus pares, porque com seus pares ele fala uma linguagem cifrada que ninguém entende muito bem tudo, mas funciona, né? Mas quando vai para a saúde pública, é isso. Muitas vezes, eu já vi isso milhões de vezes, chuva de jargão, né? Ah, mas o desejo. Mas o que é desejo, gente? O que é esse negócio, né? Quer dizer, mas demanda, mas... E aí, eu acho que a gente precisa fazer uma distinção, que para mim ela é muito operativa, não sei se vocês concordam, que é entre... deixa-me pensar. Vou trazer dessa forma, mas acho que precisa ser lapidado. Assim. O que é um cuidado, uma prática de cuidado, que reproduz estruturas patrimonialistas, de favor, etc., que são típicas, né, da história brasileira e típicas da forma pela qual, inclusive, o racismo se reproduz. O que eu estou dizendo isso concretamente? O trabalhador do equipamento público que, eu conheço fulano, vou te dar um jeito de te encaixar ali, se você... quer dizer, uma estrutura ali de favor, de muita identificação com um profissional que assume muitas vezes o lugar de salvador, né, daquele caso, de salvador daquela função. Acho que, pelo menos escutando em supervisão pessoas que trabalham nos equipamentos, eu percebo que aí é um caso, né, é uma das fontes, digamos assim, causadoras de sofrimento, né? Se vê diante da impotência em casos de absoluta e altíssima gravidade. Eu acho que isso é, digamos assim, uma cilada mesmo para o profissional, se ele assume que cuidado é isso, é ele individualmente assumir, né, tudo daquilo lá, né? Mas eu acho que o cuidado e o acolhimento é essencial, é importantíssimo, sobretudo porque nós estamos lidando com pessoas que já... Eu sempre brinco com o Safatli quando ele fala da questão do desamparo, né? Não sei se ele está nos ouvindo, o desamparo, e porque aponta para o desamparo, e a indeterminação do desamparo. E eu acho tudo isso assim absolutamente interessante, mas para quem? Né? Quer dizer... E aí, uma vez, ele me disse uma coisa que eu achei boa, assim, um retorno que ele me deu disso. Ele falou, não, mas olha, talvez eu só esteja falando de desamparo porque eu pressuponha que quem vai se desamparar esteja muito bem amparado socioeconomicamente. A gente estava só nós dois dentro de um lugar fechado, não tinha gravação. Não tem documentos, mas eu sou boa com a oralidade. E eu acho que é isso mesmo, sabe? Quer dizer, garantir acolhimento na rede, garantir atendimento médico, garantir acesso aos equipamentos de assistência. Isso é necessário, isso é cuidado e acolhimento tem que existir. E, de novo, né, acho que o papel do psicanalista aí é aprender com os outros profissionais e trabalhar em rede. Eu sei que a resposta minha nem era uma resposta, você fez mais uma provocação, é muito esquemática, né? Eu confesso minha ignorância assim, em desenvolver esse debate mais aprofundadamente. Eu acho que é por isso que vocês precisam estar com a gente também, escrevendo, pensando e tudo mais. Agora, só para tocar nas questões da Mariana, da Denise e da Marina, que estão ligadas a isso, eu também vou dizer... Mariana, o que fazer, né, nesse caso aí, né? Como o analista deve se comportar? Vou responder como um psicanalista, depende do caso, né? Eu estou brincando, eu vou tentar dar uma resposta melhor elaborada. Olha, eu vou dar uma resposta, ou pelo menos uma tentativa de resposta, a partir de uma vinheta clínica minha. É difícil de fazer aqui, mas eu vou falar muito em linhas gerais. Assim. Um paciente que tem um trabalho no terceiro setor. Esse trabalho ele atinge determinadas comunidades e me chega numa consulta muito enfurecido com o fato de que uma pessoa dessa comunidade afetada pelo trabalho realizado por essa instituição estava trabalhando contra a instituição. Ele descobriu que essa pessoa estava tramando ali um monte de coisas e tal.
E ele vem muito bravo dizendo assim, mas como assim? A minha instituição ela é tão boa, ela tem produzido tanta coisa nessa comunidade, por que que essa pessoa está fazendo isso? Né? E aí, bom, escutando, você vai, eu fui ouvindo ali que esse trabalho que essa instituição faz só empregou ou empregou majoritariamente pessoas que não tinham nada a ver com a comunidade, típico, né, de ONG, né? E bom, e várias outras coisas. Aí, o meu caso foi fazer uma intervenção dessa natureza. Eu falei para ele, assim, expliquei os conflitos entre a instituição, o que é uma ONG no Brasil, quais são os conflitos históricos da ONG com as comunidades. Né? Eu acho que aí eu fui muito ser mesmo. Eu falei isso a partir da minha posição ativista de esquerda, crítico das ONGs, embora reconheça a importância que tem em alguns contextos, mas falei. Não tinha como não falar. Não tinha como não falar, porque, assim, o que eu quero ouvir dele ali? Ah, não, mas o deslizamento do significante, não me importa o deslizamento do significante, porque era uma questão de trabalho. Trabalhista ali, entendeu? Fundamentalmente. Então, de novo, eu acho que nós precisamos fazer uma prática clínica, pelo menos é isso que eu venho pensando, cada vez mais, eu sei que é uma espécie de heterodoxia, mas cada vez mais atenta, ou tão atenta ao significante quanto aos sentidos, porque às vezes ali a questão passa por aí, sabe? Uma questão de racismo, falar mesmo, se posicionar. Né? Eu acho que não dá para ser diferente. Eu acho que é preciso que porque a gente tem uma direção, e isso eu tenho pensado também, a gente tem uma direção muito clara na psicanálise. A psicanálise ela é anticolonialista, a psicanálise ela é anticapitalista, a psicanálise ela é fundamentalmente, como disse a Pri, ante qualquer outro tipo de processo que leve à dominação e alienação. Então, para mim, essa é psicanalista dizer, olha, isso, sabe, assumir uma posição coerente. Isso não é ser ativista, isso é ser psicanalista. Porque não ser psicanalista é fazer ouvidos moucos. Para isso, não lê sociologia, não lê nada, não sabe o que está acontecendo na política, mas conhece de cabo a rabo os textos de Freud. É isso. Pronto. Eu vou começar. Eu sou intrusa aqui, gente. Só sou um estudante de psicologia, observando vocês psicanalistas. E, cara, nossa, ouvindo a fala do professor e a sua fala, me fez pensar assim, cara, então o que está faltando para os pacientes é conhecimento de história, consciência de classe, para eles compreenderem que, às vezes, esse atravessamento do tipo, o cara tá gongando a minha ONG, é porque, tipo, você tá tentando ser o salvador naquela comunidade, entendeu? Sabe? E eu fiquei de cara com isso, falei, então, é isso, né? Tipo, pro paciente, você perguntou? Porque, tipo, ele chegou com uma demanda, ele chegou falando essa questão na clínica, e o que faltou, talvez, para ele era compreender o lugar onde ele estava. Sabe? Tipo, beleza, você tem o seu sofrimento, você tem a sua questão, você tem o seu atravessamento. Ele é justo, mas é tipo, cadê você se compreendendo nesse lugar? Se reconhecendo naquele local? Sei lá, eu não sei, posso estar falando muita besteira, mas eu achei curioso isso. Eu falei, mas o que está acontecendo aqui? Porque eu pensei que... É um pensamento talvez ingênuo, mas eu pensei que, tipo, né, você parte desse princípio. Cara, você está buscando análise, você está parte desse princípio, mas ao mesmo tempo me vem uma sensação de perceber, realmente, as pessoas que buscam análise, pagam o valor de uma ascensão de uma análise cheia, realmente elas não vão ter esse tipo de consciência. Elas não vão pensar sobre essas coisas. Porque elas não estão preocupadas com isso. Mas, desculpa, é que foi mais forte do que eu. Achei legal essa provocação. Eu gostaria muito de dizer que sim, só falta isso, aí a gente já erra. Mas acho que tem uma questão importante, né?
você falando aqui, a Aline falou assim, não, a gente está falando do analista. Numa brincadeira, assim, que você falou do paciente, né? E é como se a gente estivesse conversando com os analistas, assim, quando a gente fala da psicanálise ou dos psicanalistas. Vou começar por essa provocação que você faz, né? Se falta consciência de classe, eu poderia responder com um meme, mas os memes, assim, têm efeitos muito rápidos. E eu diria que, bom, consciência de classe é uma coisa muito mais complexa do que racionalizar onde você está na sua posição de consumo, que não é a sua, enfim. Para começar isso, a gente teria que colocar a questão do trabalho em jogo, que eu acho que esse grupo, inclusive aqui, o curso, né, esse grupo que está convidando vocês a conversarem faz. Colocar trabalho como numa posição de, em alguma medida, daquilo que se faz, né, no trabalho de análise, que é tão bonito e nomeado, mas colocar o analista também como trabalhador. Talvez tomar o sujeito que vai ali para falar como trabalhador. E aí, bom, aí a gente já tem uma série de dimensões bastante interessantes para entender a dificuldade de entender e até a gente chegar a disputar o que é consciência de classe, historicidade, uma série de coisas. Mas a gente precisa entender que esses dois elementos que você falou que são fundamentais são, aí sim eu vou fazer uso da história da sociologia, historicamente apagados numa dimensão de leitura hegemônica. A psicanálise faz coro com isso. Faz coro, né? E não tem nenhum compromisso ético. Não que alguns psicanalistas não tenham, né? Mas toda vez que a gente chega lá, acho que vem desse lugar de cada caso é um caso, a clínica da neutralidade, uma clínica... Vai para lugares muito, enfim, difíceis. Mas eu acho que são boas questões, a gente pode continuar pensando e falando sobre elas, porque elas não começaram agora, né? Enfim, década de 60 lá, né? Já tinha toda uma... né? Falando do Lacan, mas especificamente toda uma série de questionamento. E aí tem uma outra questão que eu quero fazer um laço para dizer que, bom, pelo menos a gente está entendendo aí algumas questões que estão faltando, né? Falar disso vai dar, vai mudar ou vai dar as condições para a gente poder pensar uma espécie de virada, então, na clínica psicanalítica? Não sei, talvez, não dá para dizer porque não aconteceu. Eu acho que tem uma coisa importante que até é engraçado quando uma das minhas possibilidades de título de fala, que às vezes eu faço para organizar, era sobre escolha e território. Porque Fanon, ele vai para um determinado território, trabalhar, como eu disse para vocês, né, para a Argélia, e num determinado momento ele faz uma escolha estando naquele território. Então, quando você fala sobre a escolha de... Enfim, acho que a gente escolhe estar aqui na segunda noite, falando sobre coisas que tem gente que nem acha que é psicanálise. São escolhas. Estamos aqui, sustentando, cada um a seu modo, ou nem sustentando, está aqui só para decidir que não quer estar aqui, enfim, seja lá o que for. Estamos aqui. Isso são escolhas, mas as escolhas elas também não são uma espécie de vontade do querer, né? E aí tem um outro ponto importante que eu queria, para poder entrar lá na história da zona do ser, quem pode ser, de alguma forma, se favorecer ou pensar, né, nesse lugar de faltar a ser, ou, enfim, colocar essa relação do ser que para o Fanon é bastante interessante, que tem algo eu tentando teorizar o que eu estou tentando dialogar com a psicanálise, eu acho que tem uma certeza, que quando eu escolho o Fanon, muita gente, inclusive, tem um esforço de dizer que Fanon era psicanalista, e eu acho que eu não estou exatamente num esforço de teorizar, fazer com que o Fanon seja apreendido pela psicanálise, alguma coisa assim. Não é bem isso aí. Numa tentativa de poder entender quais são as contribuições que o Fanon faz para a psicanálise, não mais num olhar talvez colonialista de tentar pensar o que a psicanálise pode fazer com a teoria do Fanon. Tipo, não. É um encontro, e nessa tentativa desse encontro tem algo que é bastante interessante. Quando a gente está teorizando a psicanálise, sim, né, a gente teoriza a psicanálise, a gente faz conhecimento lá, estou lendo lá Seminário da Angústia, não à toa. Aí tem lá uma espécie de... Existe um esforço, e esse esforço sempre erra. E a psicanálise diz isso de forma retórica. A psicanálise tem se afirmado, ou alguns psicanalistas têm se afirmado num esforço de quem não erra. E isso, eu acho que, quando eu estava falando da ética,
do Fanon. O Fanon começa a dizendo assim, pegar os artigos dele de escritos psiquiátricos, na verdade, são só erros. Aí a gente fala, mas Freud também, mais ou menos, né? Como a gente toma e lê Freud, é sempre uma espécie de ele errou acertando. Não. É uma espécie, olha, a direção do tratamento deu errado, e ele vai fazer a diagnóstico, uma série de outras coisas, e o que eu penso há uma espécie de esforço do psicanalista em comprovar que o seu erro é um acerto, de não se haver com alguns erros que são estruturais da clínica. E aí, estruturais, eu estou pensando da dimensão mesmo, da gente poder pensar o que é essa construção do que a gente pode chamar de sujeito, dessa posição, enfim, de alienação civilizacional. Estou ainda às voltas com isso, estou colocando aqui para a gente poder pensar. E aí, dentro dessa zona de não ser ou ser, enfim, Fanon tem uma boa aposta, né? Porque o negro está nessa zona de entre o ser e não ser, assim. E aí tem gente que lê, muitas pessoas lêem numa zona de não ser, que então ele não é ser, ele não é humano. E diz que não é bem assim. Tem um lugar ali nessa zona que é essa espécie de possibilidade de desumanização que faz com que alguém diga o que você pode vir a ser. Talvez, assim, numa aposta interessante, quando você faz esse questionamento, Mariana, quando você faz quem pode, né, se colocar nessa, faltar com seu ser, enfim, é uma espécie bastante otimista mesmo, né, de falta, né, de, sei lá, a gente pode ler também de desamparo, né? Eu acho que antes da gente faltar, a gente precisa reconhecer que as pessoas comparecem com seu ser, com os corpos, e que o analista também faz. É uma espécie de dar um passo atrás mesmo. Os passos à frente que a gente deu não levou em bom lugar. A gente está tendo que voltar, assim. Não dá mais. Estou pensando aí no Lenin mesmo, infelizmente. Ou felizmente. Né? 2 passos à frente, 1 para trás, sei lá, 1 passo à frente para dar 2 para trás. Eu acho que a gente precisa. Por que eu estou dizendo isso? É isso que está difícil. E é isso que Fanon escancara, né? É isso que, de alguma forma, acho que eu escuto quando a gente está falando da Isildinha, e eu escuto quando a Ana Gebrim fala, bom, o analisante identificou isso. O que eu faço? Nem sempre essa transferência vai aparecer só como amor. E aí eu acho que é onde pega, né? A insuportabilidade, aquilo que aparece muitas vezes, e aí eu estou falando numa perspectiva exatamente do que a gente está falando, dependendo do território que a gente está, né? Aparece o ódio, aparece, enfim. Isso aparece na clínica, mas às vezes de forma muito que a palavra tem contorno, né? Fanon estava no meio da guerra, e isso aparece muitas vezes sem contorno, sem a possibilidade de uma palavra ali que substitua exatamente, né, enfim, 1.500.000 pessoas que foram assassinadas, que uma das coisas que ainda é permanente dentro da subjetividade dessas pessoas como significante-chave é a violência. E isso não se retira pela construção das palavras, isso vai se deslizando, eles vão fazendo outras coisas, e vocês, sim, poderão e podem escutar isso de outros lugares, né, falando mais especificamente da Argélia, né? E aí, vou também, assim, para tentar pensar assim junto com vocês, essa questão que você coloca, assim, é verdade que em alguns lugares a gente não pode fazer uma escolha de escutar ou não, mas eu acho bastante interessante o que você coloca sobre escutar a todos, como, por isso que eu brinquei, talvez como ou até quando, cada um dessas questões que a gente faz, até quando, é referente a quem também, né? Eu acho bastante importante colocar. A gente vive tempos em que se opera, parece que numa chave, como se, de fato, a palavra ou a escuta fosse dar contorno para tudo. Eu acho isso perigoso, assim. Isso tira a dimensão, muitas vezes, sobretudo quando a gente fala em território, né? Tira a dimensão do que é, de fato, territórios que a gente está falando da guerra lá da Argélia, mas a gente também pode estar falando exatamente de Santos, agora. Se aquilo não é uma condição de guerra, de quem está lá. Vocês já pensaram nas pessoas que estão nos aparelhos públicos daquele lugar, neste momento, assim? Né? Qual é a dimensão com que se opera, né? Então, essas dimensões precisam estar colocadas, né? A dimensão do consultório já não serve mais, se é que um dia serviu, para poder pensar esses lugares. E é essa interrogação que está sendo feita a partir das pessoas que estão a todo tempo
né? Convidando a pensar, se antes era o manicômio, né, ou a manicomialização que interrogava a psicanálise muitas vezes a partir da psiquiatria, hoje é a favela, hoje é o tráfico, nas dimensões que a gente está aqui no Brasil, né? Ou interroga há algum tempo e as respostas que vieram na década de 80 não servem mais, precisam ser atualizadas, né? E aí pensar essa relação de reconhecer uma espécie de ser, daquilo que foi, do esforço que errou, né? Da teorização que deve cair, eu acho que é uma boa perspectiva. E sim, eu acho que não é só quando a escuta, aí é uma posição de analista mesmo, muitas vezes não é só até quando escutar ou como escutar, né? Mas uma escuta que não faça coro, uma escuta que possa marcar. E aí, quando você fala da necessidade de fazer reconhecimento, seja de uma questão relacionada ao racismo, seja da precarização do trabalho, é também, né, de uma outra posição. Quando a branquitude é interrogada e ela silencia e não pode interrogar o sujeito. Aí a gente pode falar que até quando... Aí dá para falar, até quando a gente vai ficar fazendo isso? Então, é um pouco nesse lugar. Eu acho bastante importante, né? A branquitude tem silenciado e não tem interrogado. E, a partir daí, dá para dizer, a gente pode fazer uma barra sobre esse sujeito e reconhecer ali alguma posição que possa fazer algum incômodo, algum giro. E aí o sujeito diz o que ele vai fazer daquela análise que foi interrogada, daquela posição que o analista o interrogou. Há quem vai dizer que isso não é psicanálise. Eu vou dizer e vou escrever, e depois vocês leem e podem criticar, que isso também é psicanálise. Só queria fazer 2 comentários muito breves, assim, inclusive até porque eu acho que, né, isso, a gente está conversando e vamos pensando coisas. Para a Letícia, a gente estava falando da escuta em rede, né, porque a psicanálise tem a aprender com a saúde pública, mas eu acho que também tem um aspecto da psicanálise que vem sendo sistematicamente negado no âmbito das instituições e tal, que é a psicanálise de grupos, né? Acho que isso tem um papel muito importante, a gente precisa... então, aqui tem. E o Brasil tem uma tradição muito importante de psicanálise de grupos, né? América Latina, Argentina, pois é, então acho que aí tem um caminho. E outra coisa, quando eu falei do tomar a posição, não é no sentido, evidentemente, de fazer doutrinação, né? De virar para o psicoanalisante e falar assim, conforme a página tal, né? do capítulo... Não é isso, mas eu acho que a Pri talvez tenha dado o ponto mais interessante disso, que é como que essas intervenções são capazes de produzir equivocação também na fala. Né? Quer dizer, de fazer o sujeito se em determinado lugar em que ele está, aí sim, no sentido de se determinar, inclusive na posição ideológica em que ele se situa, né? Nos lugares de classe que ele ocupa. Obviamente, né, no caso que eu trouxe, nessa mini vinheta, as questões eram muito mais amplas do que essa, reverberava numa série de posições, vocês podem imaginar de que tipo em outros lugares. Mas ter trazido essa dimensão pôde fazer esse analisante escutar, inclusive, esses outros aspectos, esses outros lugares em que essa posição sintomática, que não é uma posição sintomática decorrente de uma, digamos, fantasia que opera no ar. Né? As fantasias não operam no ar, as posições sintomáticas não estão no campo da idealidade, elas são dispositivos encarnados que têm, como eu estou aqui falando nessa minha ladainha eterna, um contexto sócio-histórico. Né? As fantasias são sócio-históricas também. E é boa porque não é nada polêmica, né? É por isso que eu estou trazendo sócio-histórica. Bom, mas quem vem da PUC sabe da coisa. Mas enfim, então... eu acho que é isso, né? Quer dizer, o que é uma posição sintomática? Ela também é uma posição que está, digamos, em articulação com toda essa estrutura de classe, com todas as questões ideológicas que envolve o gozo, né? O sintoma e tal. Fugir da pergunta do ativismo. Eu disse, né, que o Fanon não era ativista. Eu não lembro quando eu falei isso, porque rápido. Falou, foi gravado. Que ele não fazia ativismo na clínica. Foi muito pior. Foi muito pior, eu não fazia ativismo na clínica. O que é isso, né? Uma ótima pergunta. A gente podia conversar isso depois, mas você resolveu trazer aqui. Vou tentar. Quando eu acho que falo
me posiciono? Claro, é numa posição, inclusive, de defensiva. Claro. Se eu não assumir isso aqui, né, enfim, vai ficar feio. O que eu estou tentando dizer aqui? Fanon era um ativista, reconhecidamente. Ele tem algo assim... Para mim, o ativismo dele estava tanto em receber estes pacientes, né, para poder tratar clandestinamente, e é bem clandestino. Ele morava do lado do hospital, assim, do lado, dentro do hospital. Não tinha lado, era dentro do hospital, né? Porque eu não consigo desenhar isso para vocês, mas enfim. Não é como aqui, que é um hospital grandão, assim, são como se fossem várias casinhas e uma fazenda e várias casinhas, e ali era o hospital. E uma das casinhas, assim, do canto onde tinham várias casinhas onde os médicos moravam, ele morava numa dessas casinhas e ele atendia as pessoas ali. E o hospital, obviamente, era vigiado. Então, isso era um ativismo, né? Então, pensar essa posição, ele era um ativista quando ele acolhia as pessoas. Mas a escuta dele não estava inclinada necessariamente para convencer. Política é convencimento. Ele fazia política, ele disputava esses sujeitos, mas não estava necessariamente numa possibilidade de convencer o sujeito a fazer, tomar uma posição pela guerra, enfim, da libertação, em ser um ativista. É uma doutrinação, uma espécie de fazer com que o sujeito se engaje, né, naquilo que você, enfim, pensa ou acredita. Então, nesse sentido, não. Mas tem uma outra posição que eu acho que é bastante importante, que aí sim ele era ativo, enquanto alguém que está implicado com a luta de libertação e na sua posição de escuta. E é bastante interessante, né? O Fanon saca no livrinho lá, Psiquiatria e Colonialismo, que é, na verdade, um texto, que tem um livro no Brasil, que é um texto que ele vai dizer que o que ele vai entendendo, o que a gente poderia chamar de uma relação de poder entre médico e paciente, e isso nas guerras assim, é bastante utilizado. Na Guerra da Argélia, isso é levado às últimas consequências, porque qualquer pessoa ferida que procurasse o hospital não tinha qualquer semelhança com o que acontece hoje, em 2024. Não é mera coincidência, né, do uso dentro das formas de guerra que se faz da saúde, do tratamento, né? Então, a pessoa chegava ferida, ela automaticamente era identificada como um militante, né, da FLN ou qualquer outra coisa. As farmácias eram reguladas pelos franceses e não podiam, então, comprar remédio. Aí as mulheres começaram a comprar os remédios para poder levar, enfim, para os seus familiares. Então, ele vai identificando essa relação do poder, né, desse grupo, que, enfim, eram os médicos, mas ele vai derivando isso até para a relação, como o paciente chega, como ele se coloca, que saber é aquele que é transmitido, e ele saca tudo isso. O que o Fanon faz de forma ativa? Aqueles sujeitos, e isso é bastante importante também, né? Essas pessoas iam, de alguma forma, ou procurar Fanon pessoalmente, como um paciente especificamente, que é o general que vai procurar ele e dizer: só você pode me curar. Isso é bastante... Está passando um filme, inclusive, de um argelino sobre esse caso. Ela falou: olha, só você pode me curar, doutor, mas não pode ser aqui no hospital. Eu não posso, eu sou um general de alta patente, como é que você vai me tratar aqui? E aí ele trata esse general, né, na sua casa. Ou eram os ativistas, e aí muitos deles eram torturados. E algo também que o Fanon fazia com os militantes era treiná-los para que eles pudessem suportar a tortura. Né? Escola argelina, né? A escola francesa na Argélia, na verdade, né? Escola de tortura. Então, isso ele fazia de forma ativa. Então, são posições diferentes. Então, quando eu falo, eu acho que sim, precisa pensar quando, como. E aí, o que me vem, assim, era do lugar que ele era convocado. Ele respondia do lugar onde ele era convocado. Ele era ativo a partir do lugar que ele era convocado. Acho que é por aí. Augusto, acho que é isso, né? Temos... Chegando aí a... Tem mais uma... Não. O avançado da hora. Então... Eu ia agradecer, Augusto. Você quer colocar alguma questão mais... Várias coisas queria, mas fica o convite de... Se quiser ouvir o que eu e Augusto e Clarice Paulon temos a dizer.
né? Temos aí no site do Gerar as informações do curso. Queria agradecer imensamente os nossos convidados e todo mundo que está aqui até essa hora, pensando todas essas questões. Acho que é isso. Alguma coisa mais, Augusto? Obrigado, gente. Boa noite. Obrigada. Foi ótimo. Obrigado, Fábio. Obrigado, Pri.